Fala comigo, vamos à nossa aula de Física 3. Essa aula de Física 3 eu contei com o auxílio dos alunos Beto, Juliano e o Tchê. É claro porque a gente tem alguns conceitos que a gente pega na, na, na parte teórica e às vezes quando vai jogar para a parte prática, vai contextualizar na engenharia propriamente dita, tem alguns significados diferentes, algumas coisinhas diferentes. Aquela pergunta do Matheus Gama aquele dia. Eu sei um jeito, mas como ele perguntou da parte de som, eu pedi ao Juliano já deu um auxílio aí. Então a gente tem esses problemas. A gente teve uma. Não é problema, né? Que a gente aprende com isso também. Eu e Tchê, todo mundo sabe que vai ter a live nossa, né? Essa semana, na quinta-feira. E a gente se deparou com isso. A gente tinha toda a parte teórica, estava com o livro na mão, a parte de como é que funcionava o que a gente estava trabalhando ali. E a gente estava com o livro na mão e o aparelho na outra. E a gente não estava conseguindo chegar no consenso até que a gente conseguiu encontrar a solução para os problemas que vocês vão ver na nossa live depois. Beleza? Então vamos aí a alguns temas, alguns pontos, um glossáriozinho. A primeira aula vai ser um glossáriozinho de equipamentos e a segunda aula um glossáriozinho de conceitos, que a gente trabalha em Física 3 e quando a gente contextualiza aí na Física 3, a gente pode, para a gente não se perder e a gente pode vir a utilizá-lo. É claro que vocês, o pessoal da mecânica tem a parte de eletrotécnica depois, o pessoal da civil tem a parte de instalações elétricas, vão ver isso mais a fundo, mas só para constar alguns tópicos, alguns itens que nós falamos durante este semestre na Física 3. Beleza? Vamos abrir então aqui. Deixa eu só ver. Vamos errar. Esse aqui. Aqui. Aqui tá. Faço. Nada, tô ao vivo aqui. Tô ao vivo não, tô gravando. Peraí. Meu curativo da operação. Então vamos lá. Aula de Física 3, né? Nosso primeiro conceito vai ser de cabo. O cabo ou fio, todo mundo fala assim, né? É aquele conjunto de fios encordoados, isolados ou não entre si, podendo o conjunto ser isolado ou não, né? Com isso, eu encontrei aqui, rapaz, durante a minha pesquisa aqui, um simulador interessantíssimo quanto a dimensionamento de cabo da residência. Deixa eu entrar nesse áudio, nesse link aqui, eu vou ter que... Aí no link eu tenho que abrir um outro screen aqui, peraí. Então, servidor para obter informações. Aí vai abrir. Aí, ver. Foi quando dá certo. É o do top. Aí, deixa eu ver se já abriu aqui. Tá abrindo. Que nós esperaremos a boa vontade. E... Não, peraí. Ah, por que abriu no Mozilla, gente? Calma aí. Vou fazer uma coisa aqui. Tum, 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 tum.
Guardando boa vontade. Tá, 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 tá. Vontade da dor. Tá, 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 tá. Aqui. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir o link por aqui. Aqui. Vem cá. Beleza. Então vamos lá, quando a gente fala de dimensionamento, né? A gente sabe que cada aparelho na nossa casa vai ter uma potência diferente, não é? Então, consequentemente, por mais que a tensão da casa seja a mesma, ou diferente, depende da tua ligação aí, eu posso ter a necessidade de um cabeamento diferente. Então, vamos usar cá. Isso aqui eu encontrei, é residencial. Aqui a gente consegue fazer essa simulação aqui, ó. Vamos supor, numa televisão, por exemplo, ele recomenda um fio de 2,5 milímetros de seção nominal, né? Cabo flexível, uma tomada de uso geral com plug de 10 amperes. Ai, que bonitinho. Vamos supor que agora eu pego aqui o ar-condicionado. O ar-condicionado aqui e também para 2,5 milímetros, também utiliza o ar-condicionado. A tensão 210 a 27 ou 220, não é? Esses novos agora são mais tudo 220 split, né? 220. Vamos ver aqui. Um aparelho resistivo aqui. Aparelho resistivo. Cadê o chuveiro? Aqui. Chuveiro tem uma seção variável aí. Aqui, circuito específico, existe uma grande variedade de chuveiros elétricos. Sendo que quanto mais potente o equipamento, maior o resultado em seu consumo de energia elétrica, né? A gente sabe disso também já. Eu falo aqui. Vamos ver. Aqui o secador de cabelo, fio de 2,5. Deixa eu ver se consigo encontrar um diferente aqui. Não. Televisão também menciona com 2,5. Telefone. Máquina de lavar. Eu só estou com 2,5, né? Isso. Aqui vai dimensionando aqui. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Eu tô com 2,5. Não deu nenhum diferente. A gente vê bonitinho. Hum. Então aqui eu tenho isso aqui. Para quem é técnico, que é uma coisa mais específica, vem cá, muda. E ele trabalha também com consegue montar aí a tua instalação, né, com o tipo de cabeamento, o método a ser utilizado, com a tensão, se ele é monofásico, trifásico, né? Então você consegue fazer aqui também. Muito interessante o site, tem que ter uma olhadinha depois. Juliano, o pessoal gosta de mexer com isso aqui, Beto. Vai gostar. Caso não conheça, deve conhecer já também. Não é? Vamos voltar ao nosso item lá. Aqui. Então, esse é o cabo. Feito lá. O nosso próximo ponto aí é o resistor, né? São dispositivos componentes que compõem circuitos elétricos diversos. A sua finalidade básica é a conversão da energia elétrica em energia térmica, o chamado efeito Joule, a gente vai ver no segundo vídeo.
Outra transformação de resistor é a possibilidade de alterar a diferença de potencial, né? Em um determinado circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença desse equipamento aqui. Então, repare que ele tem cores diferentes e cada cor e cada conjunto de cores aqui vai determinar qual que é a resistência desse aparelho, a resistividade desse aparelho, né? Então, ele é formado mais ou menos assim, ó. Eu tenho essa tabela de valores, eu tenho as 4 faixas. A primeira, a segunda faixa aí é o valor dele em si. As 3 faixas de valor, né? Aqui eu posso multiplicar aqui a faixa de tolerância que a gente tem na composição do nosso resistor. Beleza? Isso aqui é o nosso resistor. O capacitor é aquele que armazena energia, né? São elementos reativos que reagem à passagem de corrente através de um acúmulo de carga elétrica, ou seja, o capacitor é capaz de armazenar energia eletrostática. Os capacitores mais comuns são construídos por 2 placas condutivas metálicas separadas por um material dielétrico. Dielétrico é um material que é isolante, né? Por isso, de vez em quando, a gente está mexendo num aparelho aí, está desligado e acaba tomando uma descargazinha, sentindo uma coisinha ali, porque com certeza teve ali um capacitor que armazenou um pouquinho dessa carga elétrica aí. O indutor é chamado de solenoide ou bobina. Ele é capaz de armazenar energia criada por um campo magnético, que é o magnético que a gente vai ver ainda um pouquinho para frente, formado por uma corrente alternada. Esse componente é utilizado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais para armazenar energia através de um campo magnético. Beleza? Os indutores são usados para impedir variações de corrente elétrica para formar um transformador e também filtros que excluem sinais em alta frequência, os filtros tipo de passa baixa. Esse é o nosso indutor. Nosso outro equipamento aí são os conectores, que são componentes elétricos de grande utilidade, mas ainda tem muita gente que não sabe como escolher o conector adequado. Aqui a gente tem 2 tipos de conector, o porcelana e o múltiplo sindal. O de porcelana é mais comum, nós encontramos até em chuveiros, não é? Em ligação de chuveiro. Alguns conectam fio a fio direto, né? Mete ali a fita isolante, mas nós temos a possibilidade de ter esse conector de porcelana aqui. A maioria é feito, o que hoje em dia é feito com esse conector de porcelana, né? Isso aqui pode ser usado, o múltiplo sindal pode ser usado até em sistema de distribuição, caixinha de distribuição. Tem vários outros tipos, né? Claro. Aqui são só 2 exemplos que eu peguei para vocês. Fusível. Fusível é um dispositivo de segurança no circuito elétrico que tem a função de interromper a passagem de corrente elétrica no circuito quando a corrente ultrapassa o limite permitido pelo fusível, evitando assim um curto-circuito, não é? O fusível, ele protege a nossa instalação elétrica, né? Esse tipo de fusível aqui você encontra muito em filtro de linha, estabilizadores, você encontra esse tipo de fusível, tá? Uma outra coisa que tem a mesma função do fusível é o disjuntor, que é um dispositivo eletromecânico que funciona como interruptor automático, deixando a proteger uma determinada instalação elétrica. Mesma função aí do fusível, né? Acaba sendo uma coisa até muito interligada com a outra. A sua função básica é detectar picos de corrente que ultrapassem o adequado para o circuito, interrompendo imediatamente antes que seus efeitos térmicos e mecânicos possam causar danos à instalação elétrica protegida. Então você viu que tem uma diferença. O fusível é um fiozinho metálico que passa por dentro dele aqui, e quando extrapola essa corrente que passa por ele, de acordo com o permitido nele aqui, eu tenho e passa nele aqui, né? Eu tenho a ruptura disso aqui.
A ruptura disso aí tem que pegar e trocar depois. O disjuntor não, o disjuntor ele desliga, ele desarma, né? Ele desarmou ali, quer dizer que teve algum problema na instalação. E posterior, depois que você fizer toda a verificação, você faz a religação dele e está lá funcionando bonitinho, na maioria das vezes. Então, a diferença do disjuntor e o fusível: o fusível é um elo condutor e o disjuntor é uma chave magnética. O fusível, a gente usa em residência, na indústria leve. O disjuntor, a gente pode usar na indústria pesada em edifícios modernos. Se você olhar em tua casa, aí deve ter uma caixa de distribuição com disjuntores. A diferença é que o fusível, ele rompe o elo, ele queimou, acabou o fusível. No disjuntor, ele apenas desliga. E, consequentemente, o fusível tem que ser trocado e o disjuntor apenas religado. Né? Essa é a diferença principal, mas a função dos dois é a mesma, né? Proteger o circuito elétrico de picos aí, ou de uma corrente acima do esperado, que pode causar aí o efeito Joule e problemas na sua instalação. Um outro item que a gente já deve ter falado, se não falou, vamos falar, que é a arte de aterramento, né? Tem uma norma específica para isso, que é a 13571, fixa os requisitos mínimos para arte de aterramentos aço-cobreadas em seus acessórios, conector de aterramento e luva de emenda. Pela norma, a definição das hastes de aterramento aço-cobreadas é eletrodo de aterramento constituído por uma barra cilíndrica rígida de aço cobreado por eletrodeposição. Isso aqui é aquela haste de aterramento que a gente utiliza para instalação na sua residência, famoso aterramento fio-terra dela, e para onde vai ser distribuída toda aquela carga em excesso do seu circuito da tua casa para a terra ali, né? O outro caso foi o ramal de ligação. O ramal de ligação é aquele ramal ali entre a, a rede externa, a da rua e a sua casa. Esse que é o chamado ramal de ligação, não é? Então aqui vem a instalação para o ramal de ligação e é distribuído aqui, passa pelo medidor, chega num quadro de distribuição que é distribuído por circuitos para a sua residência aí, né? Entre o medidor e o circuito, tem o circuito de distribuição, né? E aqui eu vou ter o eletrodo de aterramento do nosso equipamento aí, nossa instalação residencial simples, beleza? Outro tema que a gente falou lá é o caminho da energia elétrica, né? A gente viu na Física 1 lá, isso aqui eu estou partindo de uma energia hidrelétrica, tá, gente? A gente tem usina de energia aqui através da energia, da transformação de energia potencial em energia cinética e da energia cinética em energia elétrica. Eu tenho aí uma geração de energia elétrica, né, que vem para a subestação, e aqui eu tenho os transformadores aqui, que passa pela torre de transmissão de energia para uma subestação. Essa subestação também vem por linha de distribuição até o transformador, até chegar na tua residência, e aqui vai iniciar aquele slide anterior ali. Beleza? Mais ou menos esse é o caminho da energia até a gente consumi-la. Partindo, claro, da energia elétrica, né? E por hidrelétrica também. A gente tem aí o transformador, a gente acabou de falar nele, é um dispositivo destinado a modificar os níveis de tensão e corrente elétrica, mantendo a potência elétrica praticamente constante de um circuito ao outro, modificando também os valores de impedância elétrica, impedância e resistência, né, elétrica de um circuito elétrico. Foi inventado por Faraday, e isso funciona como indução da corrente de acordo com os princípios do eletromagnetismo. Lembra lá daquele iníciozinho lá do indutor, que tem um solenóide? É exatamente isso aqui, ó, né? Os transformadores, ele alteram a voltagem da energia elétrica
Tá? São duas bobinas enroladas, em torno de um quadro metálico. O núcleo com uma barreira, como uma corrente alternada na bobina primária, nossa N1 aqui, produz no núcleo um campo magnético. Isso induz corrente alternada na bobina secundária, essa N2 nossa ali. Tá? Conforme a relação entre o número de voltas das bobinas, e eu vou ter uma relação se a voltagem ela aumenta ou a voltagem ela diminui aí, beleza? A gente tem tanto para diminuir quanto voltar, para diminuir quanto para aumentar, não é? Uma típica nossa, não sei se está nesse aqui, deixa eu ver se está nesse. Tá, aqui são dois tipos de transformador. Isso aqui é um de alta tensão, né? Da direita. O da esquerda aqui é aquele transformadorzinho que a gente utiliza hoje aí para ar-condicionado. Ele vai de 110 para 220. Nós temos, às vezes a sua residência é 110, a gente tem aquele ar-condicionado caixão, né, de caixa, e você não tem instalação 220. Então você vai e coloca o transformador, ele joga para 220 para você ligar o split lá. Não é? Caixa de distribuição, falamos isso também, vocês estão fazendo um trabalho de Física 3 sobre isso. É o quadro que distribui os circuitos elétricos de residência. Você encontra nele os disjuntores com chaves, né, os fusíveis, dependendo da idade da instalação. Alguns, dependendo da idade da instalação, você tem vários disjuntores na caixa, mas tem local que tem um só, né? Repara, hoje em dia, a instalação mais antiga era um disjuntor só. A casa tinha um disjuntor, se ligasse a geladeira, ligasse o fogão, ligasse o micro-ondas e fosse tomar banho, pum, caía tudo. Por quê? Estava passando mais corrente do que aquele disjuntor aguentava, né? Do que era a especificação daquele disjuntor. Porque o disjuntor, ele protege a sua residência. Então, você entra em consonância ali. A tua instalação, o teu cabeamento, né? O teu disjuntor com a tua instalação. Então, o que acontece? O cabeamento está diretamente ligado com o disjuntor. Se passa mais corrente, se o disjuntor deixa passar mais corrente naquele cabeamento, aquele cabeamento vai sofrer o efeito Joule, vai aumentar a temperatura dele e vai pegar fogo. Não é? Porque o efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, aí você vai. Aí o que você faz? Vai. Ah, senhor, meu disjuntor está caindo muito, porque ele está de 30. Vou aumentar ele para 40. Só que a instalação elétrica da casa, o cabeamento dela é para 30. Então vai lá e bota o disjuntor de 40. Certo? Aquele disjuntor que era para ter desligado quando estava em 30 amperes, não desliga mais. Então ele vai aquecer mais do que aquele fio suporta. Ou seja, babou, tomar banho é de jeito nenhum. Não é? Esse é o nosso disjuntor, é a nossa caixa de distribuição. Então, hoje em dia você tem uma distribuição melhor dessa caixa de distribuição. Geralmente você tem aí a instalação para o ar-condicionado é um disjuntor, a instalação para o chuveiro é outro disjuntor, a instalação das tomadas é um disjuntor, da parte de iluminação é outro disjuntor. Então, você tem vários disjuntores, uma caixa de disjuntor mesmo, né? Porque as instalações hoje são todas separadas, o que é o ideal. Né? Vamos supor que queima alguma coisa, ficar sem todo o resto, não tem como, né? Então, o que pode ocorrer. Mas é feito e é dimensionado pelo engenheiro eletricista para que não ocorra isso. Mas, caso ocorra, é importante que não queime tudo. Né? Então, você consegue trabalhar tendo uma outra possibilidade aí dentro do circuito. Por isso que a gente faz a distribuição aí melhor de disjuntores em relação ao circuito da sua casa. O potenciômetro também é outro componente, que é um componente eletrônico que possui resistência elétrica ajustável.
Isso aí você vai mexendo em cima aí. Ele pode aumentar a resistência dele ou diminuir a resistência dele, né? E você sabe se aumenta ou diminui a resistência, você vai ser diretamente ligado a passar ou não, ou passar mais ou passar menos corrente dentro por aquele caminho ali, certo? Então o potenciômetro é isso, ele é manipulável, deslizante, manipulável, e a gente consegue ajustar ele para passar a corrente de acordo com o que a gente necessita aí. Esse é o potenciômetro. Um ramal de ligação, foi o que a gente falou lá atrás, né? É o ramal de sarjeta que liga ao colector, troço de canalização privativo compreendido entre a rede pública, tá? E o limite da propriedade. Isso que a gente acabou de ver aí. Quem quiser dar uma olhadinha, como é que funciona aí no estado do Rio, no estado do Rio aí, ou aqui, eu não estou em Três Rios, o Recon da Light, só procurar aí na internet o Recon da Light, que ele vai falar direitinho como é que funciona, como é que faz a ligação, o que, que tem que ter, o que, que tem que não ter, o que pode ter, como é que tá, qual a altura do poste, para cada distância desse poste da rede aqui, tudo direitinho tem no Recon da Light. Quem não tiver, eu tenho ele depois e eu passo para vocês. Termostato já deve ter visto também. Eu lembro que teve um trabalho do Ti, que utilizou um termostato aí. É um dispositivo destinado a manter constante a temperatura de determinado sistema, através da regulação automática. O termostato é um instrumento que tem a função de impedir que a temperatura de um determinado sistema varie além de certos limites estabelecidos, né? Então ele está ali para controlar esse aumento ou diminuição, então tem que manter uma linearidade da temperatura de um certo sistema aí. E mais uma vez, para fechar a nossa palestra, nosso bate-papo, nossa aula de hoje, faca não dá lente. Um grande abraço e vamos à parte 2, parte conceitual. Beleza?